Olá, gente! Vamos falar sobre os meus lidos do mês de dezembro de 2024. A gente tá já em 2025, mas eu gostaria de manter a tradição de estar falando sobre os livros que eu li em cada mês, porque eu sinto que é um tipo de conteúdo que é interessante, porque eu vou estar falando sobre todos os livros que eu tô lendo durante todo o ano, dividido em 12 meses, né? Em 12 vídeos aí. E também seria tipo uma forma de estar dando reviews de todos os livros que eu estou lendo, sem estar necessariamente fazendo um vídeo focado para rede social ou para o YouTube mesmo sobre um livro específico, porque eu sinto que aí quando é um livro específico, por exemplo, para o TikTok ou para o Reels, eu preciso fazer um roteirinho para saber que eu estou colocando o que eu quero, sabe? E depois não ficar com a sensação de que eu esqueci algo. Então, vamos aqui para os livros do mês. Quando eu for falar do livro, eu vou ir pro lado pra ficar com a capa e tudo mais. Esse vai ser sempre o esquema, e é isso, gente. O primeiro livro que eu li foi Mary Jane, que foi um livro que eu estava lendo na teoria com as minhas amigas, mas aí eu não fiz o cronograma da leitura. Normalmente eu crio um cronograma pra gente acompanhar e a gente meio que saber onde cada um tá, pra gente também poder ir discutindo. Só que aí, como eu não enviei, aí ninguém leu assim de verdade. E no final eu acabei lendo, tipo, super rápido. Agora eu não lembro porque eu tive essa sensação de estar lendo rápido. Eu acho que eu tava com muita leitura ao mesmo tempo e eu não queria ficar com muita leitura ao mesmo tempo, porque eu sentia que eu não tava lendo nada. Então decidi focar e acabei lendo o livro. Eu peguei ele pelo Kindle Unlimited e eu não sabia nada sobre esse livro quando eu comecei a ler. Só sabia que, tipo, algumas pessoas tinham gostado desse livro, comparavam um pouco com Daisy Jones. Só que eu ficava tipo, o que que tem a ver? Tá, vamos ver o que que é. E aí eu fiquei um pouco surpreso quando a protagonista era uma criança. E eu fiquei tipo, tá, quero ver como isso vai se encaixar com Daisy Jones and the Six. Porque Daisy Jones and the Six, caso você não saiba, é tipo assim, drogas, gravidez, álcool, putaria, rock and roll. Então eu fiquei levemente preocupado por essa criança, mas a história foi se encaminhando e foi por um caminho muito mais seguro para uma criança, na medida do possível. Por quê? Porque ela, na verdade, tá nas férias acadêmicas lá, ela é uma criança, né, então ela tem tipo 13, 14 anos, e lá nas férias dos Estados Unidos, a história se passa por lá, nos anos tipo 60, 70, por aí, alguma coisa assim. Por isso que eu acho que tem a ligação com Daisy Jones and the Six. Não tenho certeza, tá, gente? Mas aí é uma coisa meio assim. E aí ela vai ficar 2 meses de férias, porque lá nos Estados Unidos tem esse negócio aí meio estranho de, tipo, ficar 2 meses de férias. E aí as outras férias são, tipo, 2 semanas, que basicamente não é férias. E aí, nesses 2 meses, ela vai ser babá de uma criança lá de uma família que mora meio perto ali dela. E essa família é uma família que quando ela entra na casa, tipo, ela já percebe que é diferente da família dela. Aí eles estão lá, né, vivendo a vida e ela é babá. E aí o pai da criança que ela está cuidando, ele é terapeuta, se eu não me engano. E a mãe, eu não sei se ela trabalha. Agora eu não lembro. E um dos pacientes desse terapeuta é um cara super famoso que é casado com uma mulher super famosa. E os dois são super famosos, mas eles estão lá em segredo. Esse cara super famoso, ele é viciado, né? Então ele está fazendo tratamento ali para, né, não utilizar mais drogas. E aí meio que a história segue a partir daí. Eu acho que foi bom eu ter lido sem saber de nada, porque foi muito bom ir descobrindo um pouco sobre as coisas. Ainda bem também que eu nem lembrava que eles comparavam muito com Daisy Jones and the Six, meu Deus. Porque eu acho que eu criaria uma expectativa muito diferente pra história. Eu consigo entender de onde vêm essas comparações com Daisy Jones and the Six, mas eu não acho que se eu falar pra vocês, ó, leia, se você gostou de Daisy Jones and the Six, leia Mary Jane, porque eu acho que vai ser uma coisa muito diferente da outra. Algumas temáticas são parecidas, algumas similaridades ali, mas muito diferente. Mas eu gostei do livro, eu acho que vale a pena ler se você quiser uma leitura boa, que não é necessariamente rápida, mas que vai te dar ali um lugarzinho pra você poder pensar em várias coisas. Eu acho que vale a pena. Aí eu estava lendo O Deus e a Raposa. Assim, gente, já vou dizer, eu abandonei. Eu gravei um vlog aqui pro YouTube, é o menor vlog que existe na minha vida, porque depois de um tempo eu fiquei, tipo, muito saco cheio. E não sei porque tava de saco cheio desse livro exatamente. Mas eu acho que é um livro que só não é pra mim, sabe? E tudo bem também. Eu não acho que é um livro ruim, eu só acho que ele não é um livro para mim. Mas o que vou dizer sobre esse livro?
ele tem questões de mitologia, e eu não acho que é muito focado na cultura coreana, assim, questão de mitologia, porque se você já leu Percy Jackson, eu sinto que você já vai estar, tipo, bem familiarizado ali com algumas características dessa fantasia. Porque não é tão distante assim, e eu acho que tava sendo um receio meu de o quão difícil ia ser entender essa fantasia. Porque fantasia já é uma coisa mais, né, diferentezinha. E aí adicionar mais uma questão cultural ali, já ia ficar um pouco mais difícil. Só que não existe essa dificuldade, eu acho que é bem tranquila. Ainda assim, não consegui visualizar os outros monstros ali que eram citados, porque não era descrito, ainda assim. Mas aí já é uma outra questão de narrativa e não de realmente cultura. E aqui a gente acompanha dois personagens aí que são os nossos personagens principais, que uma é uma raposa escarlate, que é literalmente uma assassina de homens. Eu acredito que ela só mata homens, não tenho certeza. E ela, tipo, comeu tanta gente que já tá de bucho cheio e ela não tá mais matando ninguém. Por, tipo, anos. Então ela tá meio de férias aí, digamos assim. E existe até uma lenda dela ali, que, tipo, ela era a que mais uau, assim, sabe? Que ela era fodástica e aí ela do nada desapareceu, achando que ela morreu, só que na verdade ela tá viva e incorporando aí identidade falsa. E aí o outro personagem é um deus caído, que é o deus da trapaça. E aí esse deus, ele caiu porque ele tentou ali fazer um borogodó e não deu certo. Eu não vou dizer porque talvez seja um pequeno spoiler, eu não sei se vale a pena dar esse spoiler. Eu acho que é interessante você descobrir lendo. E aí os dois meio que tem que se juntar pra resolver uma coisa. Que coisa é essa, eu não vou dizer. Porque eu achei isso interessante. Descobrir isso na leitura foi interessante. Foi isso que me fez ler um pouco mais. E aí eu parei nos 50%. Tem a questão do romance entre os dois personagens. Então é tipo um enemies to lovers, mais ou menos assim. Só que o enemies é por uma coisa muito besta. E aí eu acho que não casou pra mim. Não valeu muito a pena aí pra mim. Então é meio que isso. Essas são as minhas impressões desse livro que eu abandonei. Não posso dizer se ele é bom ou ruim, porque eu não terminei ele. Eu acho que ele é bom, assim. Eu acho que se você gosta do gênero... Eu sinto que se você gostar dos 25 primeiros por cento desse livro, você vai gostar do livro. Depois, eu li Destransição Baby, que é um livro que tem um vlog aqui no canal, acho que ainda não saiu quando esse vídeo sair, não tenho certeza, mas verifique aí. A gente acompanha 3 personagens principais, o Ames, a Katrina e a Reese. O Ames é um cara que ele transicionou e depois destransicionou. Ele nasceu homem, ele se descobriu como uma mulher trans, depois ele decidiu destransicionar para ser um homem cis. Ele é meio que o personagem principal dessa história, porque ele meio que é a cola entre todas as peças dessa história, digamos assim. Por isso que eu digo que ele é o personagem principal. Também tem um foco muito grande na história dele, assim. E esse livro ele é meio que dividido em duas partes. Duas partes não, duas linhas do tempo. E por ter essa divisão de duas linhas do tempo, eu senti que não foi muito interessante para mim. Porque eu sinto que eu queria saber muito mais sobre o presente do que realmente do passado. Eu acho que o passado não agregou tanto no presente. Minto, gente, minto. Faz sentido, sim, ter o presente e o passado ali. Só que eu acho que só no final você realmente entende tudo e tudo se fecha. Voltando para a apresentação dos nossos personagens. Aí o Ames, ele teve um relacionamento com a Reese. A Reese também é uma mulher trans. Os dois tiveram um relacionamento quando o Ames estava na fase da vida dele que ele estava transicionado como uma mulher. Então, era um casal lésbico e eles viviam juntos ali, tiveram um romance de anos, só que aí terminou por alguns motivos ali. Depois que ele destransicionou, ele começou a ter um relacionamento com a Katrina. A Katrina é uma mulher cis que é a chefe dele. Então já fica uma coisa aí, né? E o que acontece? Eles têm esse relacionamento e eles começam a ter relações sexuais, só que por ele ter transicionado, ele acreditava que ele não era mais fértil. Como ele teve que tomar estrogênio, de acordo com o médico dele, ele não poderia mais engravidar ninguém. Então, ele tem esse relacionamento com ela sem proteção. Não é muito inteligente, não só pela questão de gravidez. Mas enfim, e aí eles estão tendo esses relacionamentos e eles acabam engravidando. Ela acaba engravidando. Só que o Ames não quer, assim, ser pai. Só que ele também não quer que a Katrina aborte. Então tem toda uma questão ali. E ele decide fazer o quê? Vou ligar pra minha ex. Oi, Reese. Você quer ser mãe do meu filho?
Você entende? E aí a história desenrola, né? Tem momentos antes e depois desse acontecimento. E essa é a grande fofoca do livro, só que eu não venderia esse livro como fofoca, tá, gente? Eu comecei a ler esse livro meio como uma fofoca. Só que aí eu me frustrei, porque eu não tive acesso tanto a essa fofoca, porque tem essa divisão de temporalidade, né? Passado e presente. Tem essa questão de passado e presente, né? Então fica aí, mas é muito mais focado no nosso personagem principal, que é o Ames. Ele, assim, o livro ele não deve vender muito ele como o protagonista, mas eu vejo ele como protagonista. Eles vendem também como um romance entre 3 pessoas. Eu não acho que é um romance entre 3 pessoas. É um relacionamento, tá? Então eu não acho que é mais questão de romance. Mas é um livro que, além de falar sobre toda a questão de gênero, também fala bastante sobre a questão de ser mãe, né? Porque tem uma gravidez no meio da história, eu acho que foi uma boa forma de utilizar todo esse cenário para conversar sobre outros assuntos. Então é um livro que tem muita interseccionalidade, o que é muito interessante, porque eu não acho que isso acontece com tanta frequência com diversas pautas. Questões de gênero, com questões raciais. Ele fala sobre questões raciais de uma forma bem interessante. Ele fala, enfim, eu acho que é um livro que vale muito a pena a sua leitura, mas vá sabendo que não é uma grande fofoca, entendeu? Vai sabendo já também que o livro vai focar muito mais nesse personagem principal, porque quando eu fui ler, eu imaginei que ia ser uma coisa mais equilibrada entre os 3 personagens, e não acabou não sendo, né? E tudo bem, mas eu ainda assim esperava que tivesse mais equilíbrio entre as 3 partes, porque o livro não vendeu necessariamente a história como a história do Ames, o seu mundo, assim, sabe? O seu arredor. Apesar de ter um foco nas outras pessoas, ainda assim, o foco é maior nele. Então, eu sinto que eu acabei perdendo algumas partes da história porque eu não tive muito acesso. Então, é um livro que é bom, vale muito a pena ler. Eu acho que pelas suas temáticas também é muito importante a leitura, mas ainda assim eu não sinto que foi executado da melhor forma. Depois eu li Uma Morte Tão Doce. Esse livro foi uma confusão, porque ele chegou aqui em casa e eu não sabia do que se tratava. Eu pensava que era um livro nacional. Eu pensava que eram 4 adolescentes que iam pra um festival de música e lá eles encontravam, tipo, um grupinho que era canibal e elas estavam tentando salvar o resto do festival desse grupo de canibal. Meio que tem suas meio que tem as suas, né, similaridades, meio que tem as suas similaridades, mas não é isso. Então vamos voltar, né? É um livro que não se passa no Brasil, ele não é nacional, não sei de onde eu tirei que era um livro nacional. É um livro que a sociedade lá teve uma epidemia, como a Covid, né? Então eu sinto que ele é um livro meio filho da Covid. Essa pandemia tornou algumas pessoas da população aí canibais, ou seja, elas não podem comer mais nada além de carne humana. Só que nesse universo aí que eles criaram, existe uma carne sintética muito parecida com a humana, então eles se alimentam dessa carne aí. Existe, óbvio, um preconceito contra essas pessoas, né, que se tornaram canibais, mas é uma coisa controlada pelo governo lá, então você vai sair da cidade, você tem que avisar, existe toda uma questão aí. E essas 4 adolescentes, elas são canibais. Então quando eu comecei a ler, eu fiquei muito confuso, porque eu ficava, como assim elas são canibais? Como assim elas estão comendo carne e estão achando normal? Só que aí depois você vai lendo e você vai entendendo que, né, nessa sociedade existe isso. Tipo, as primeiras 30 páginas do livro se tornaram muito confusas, porque eu não tinha ideia de que essa era a história. Enfim, a parte que é parecida com o que eu achava é a questão do festival mesmo. Existe ali um grupo ali que tá louquinho, matando pessoas, comendo pessoas, e aí desenrola a história. Eu achei a história muito divertida de ser lida. Era muito fácil de ficar lendo. Eu li muito rápido esse livro. Tanto que eu ia ler com a Reading with Ma e acabei, tipo, lendo sozinho. Assim, eu também fui pra praia, né? E aí quando fui na praia, eu fiquei lendo muito. Então, meio que acabou conciliando esses 2 fatores. Mas é um livro muito, muito fácil de ser lido. Eu achei o final um pouco fraco, tá? Eu acho que algumas coisas não fazem muito sentido. Mas ainda assim, vale muito a pena a leitura, porque é uma leitura muito leve, assim. É uma leitura muito gostosinha de estar lendo. Tem essa questão da epidemia que aconteceu aí no mundo delas. E isso é explicado, tipo, contado ali durante a história, o que eu achei bem interessante. E é contado de uma forma muito boa também. Eu gostei dessa parte. Mas é meio que isso. E depois eu acabei lendo outro livro que
Não estava muito na minha TBR. E aí acabei lendo Apostando no Amor, da Lynn Painter. É uma autora que eu já tinha ouvido falar bastante nas redes sociais, mas eu nunca tinha lido nada. Eu ficava com vontade de ler, mas não com tanta vontade assim de, tipo, ir comprar o livro. Eu li esse livro porque eu encontrei ele em uma promoção que tava acontecendo, tipo, um bazarzinho. Sabe aqueles de, tipo, ai, comprei um por 20, 3 por 30. Eu comprei esse por R$ 25. Depois eu descobri que esse livro, ele foi lançado esse ano. Quer dizer, ano passado, né? 2024. Então eu fiquei um pouco chocado de conseguir comprar um livro, lançamento, de uma autora internacional por R$ 25. Eu acho que não tava nem assim na Bienal. Que eu acho que os mais baratos que chegaram foi tipo R$ 30. Não que a Bienal também seja um grande exemplo de um lugar para ter desconto nos livros, né? Mas, de qualquer forma. E esse livro me surpreendeu bastante. Foi o primeiro livro que eu li da autora, então eu não sabia muito o que esperar. Mas ele já começa de uma forma bem interessante, porque a gente acompanha aqui uma nossa protagonista, ela está indo para o aeroporto, na verdade ela está no aeroporto, indo pegar um avião para viajar para outro estado. Ela mora nos Estados Unidos, no caso, porque os pais se separaram. Então ela vai morar com a mãe em outro estado. E ela está indo pegar sozinha esse avião. E aí, nesse meio tempo que ela está entrando no avião, ela se depara com um jovem que é muito irritante, que tenta furar a fila. E aí ela é muito certinha, manda ele pro final da fila. Só que aí acontece o quê? Óbvio, ele senta do lado dela no avião. E aí ele fica infernizando a vida dela. Ela fica meio que tentando conversar ali com ele, tipo, respondendo as picuinhas dele. E aí depois eles se separam, cada um vai pra sua vida. Mas obviamente ele retorna pra vida dela. Isso. E aí o que acontece é que eles acabam virando meio que amigos, colegas ali de trabalho. E aí eles têm tipo um grupinho ali de amigos. E o que acontece é que os dois fazem uma aposta de que as duas outras pessoas do grupinho vão acabar se pegando. Ela aposta que não e ele aposta que sim. Acontece que, tipo, ela é a melhor amiga da outra, entendeu? Então eu ficava, tipo, meio... É sério isso? É um romance adolescente, né, gente? Então tem que lembrar que os dois meio que, né... estão ali pra ficar juntos, basicamente. Só que é construído de uma forma muito interessante, porque ele é muito chatinho. Ele fica irritando muito ela. Esse livro, ele conseguiu fazer com que eu ficasse, tipo, 1h30 direto lendo. Eu gravei um sprint, no caso, pro meu canal do YouTube de sprints. E aí eu gravei esse sprint de 1h30 e, tipo, parei de gravar e continuei lendo. Porque eu fiquei muito dentro da história. E eu acho que esse é um daqueles livros que você também realmente fica muito dentro da história, sabe? Depois eu li agora Desencanta, que é um outro livro que está disponível no Kindle Unlimited. No caso, foi o meu último livro do ano. E eu me surpreendi bastante com esse livro. Eu gostei dele, tem algumas coisas que eu achei que poderiam ser modificadas. Na verdade, a única coisa que me vem à mente, que quando eu lia eu ficava tipo, nossa, por que foi escrito dessa forma? Foi escrever, estava com a mão desse tamanho, uma comida desse tamanho. E eu entendo a expressão, né? Eu entendo, tipo, uma coisa desse tamanho, tipo, enorme. Só que foi utilizada muitas vezes. Nas primeiras 3 vezes que foi utilizada, eu achei ok. Eu achei, tá bom, que legal, hahaha. Só que depois ficou uma coisa muito repetitiva. E aí isso me incomodou um pouco. Eu achei que foi utilizada de forma excessiva e acabou sendo mais chato do que legal. Mas é uma coisa muito pequena. E aqui a gente acompanha o nosso protagonista, que a mãe dele morreu em um acidente. O pai está com um novo namorado. Sim, o pai é bissexual. Os dois decidem se mudar. Então a família toda vai se mudar. O nosso protagonista, então, obviamente, ele também vai junto, porque ele ainda é um adolescente. Ele tem 17 anos, 18, por aí. Ele tem um crush em um cara aí desde que ele era, criança. Temos aí essa questão e ele tem, 1 mês, basicamente, pra se mudar. E ele decide meio que se juntar ao vizinho dele pra tentar, se aproximar do cara que ele gosta. Por quê? Porque esse vizinho... ele é amigo do crush dele. Então, eles meio que unem forças para ele se juntar com o crush dele. Só que esse vizinho dele é uma pessoa que ele não gosta tanto. Porque, durante a infância, esse vizinho ficava atormentando a vida da criatura. Criou esse sentimento muito ruim. Porque, né, ninguém gosta de ser atormentado por alguém. A história vai acontecendo. A gente tem um desenvolvimento muito legal de amizade. Depois...
romance, então eu gostei bastante da forma que isso desenvolveu. Eu pensava que esse livro tinha uma continuação, ele não tem uma continuação, ele tem meio que uma continuação entre várias aspas, porque é um conto. Só que eu pensei que era um livro. O livro está no Kindle Unlimited, mas eu achava que ele tinha esse livro a mais, só que acabou não tendo, então eu fiquei um pouco decepcionado, só que ao mesmo tempo um pouco aliviado também, porque eu não precisava ler a continuação, sabe, as coisas assim. Então é meio que isso. Esses foram os meus lidos, mas agora eu queria falar um pouco sobre a minha TBR. Eu não tenho o costume de fazer TBR, no caso. Em novembro eu fiz uma TBR para dezembro. E aí eu queria só passar com vocês, porque eu não li quase nada dela, tá? Só pra dizer, tipo, eu não li, tá, gente? Eu coloquei Wicked, tá? Eu não li Wicked. O livro, ele acabou chegando na minha casa, tá, gente? Naquela livraria que eu comprei. Eu decidi não ler, porque eu ainda estou na fase muito do musical e barra filme. Então eu queria que, tipo, ele se desgastasse um pouco mais da minha memória pra eu poder ler. Por quê? Porque eu não quero associar as duas coisas, necessariamente. Eu tenho quase certeza que eu vou imaginar as protagonistas, na verdade todos os personagens, de acordo com o casting do filme. É a forma que eu fui criado, tá, gente? Eu cresci, tipo, vendo muita adaptação literária, tipo Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner. Então, tipo, é assim que eu cresci e é assim que vai ser. Então eu queria me distanciar um pouquinho pra dar um espacinho aí pra minha imaginação poder pensar. Estou animado para a leitura. Não sei quando isso vai acontecer. Não acho que vai acontecer agora em janeiro, porque muitas coisas estão acontecendo já. Mas enfim, só queria dizer que chegou o livro, mas eu não li e não sei quando vou ler. Talvez em fevereiro, mais pra frente, não sei. Vamos ver como o mundo será e como as coisas irão se desenvolver. Falei que eu ia ler O Sangue do Olimpo, né? O último livro da saga de Percy Jackson e os Olimpianos. E eu tinha falado, eu não quero deixar pra 2025. Acontece que eu deixei para 2025. Por quê? Porque eu cheguei no final de dezembro e eu já tava muito atolado nas minhas leituras. Atolado não, mas eu já tava com muitas leituras para serem lidas até o final do ano. E eu fiquei, eu não vou começar a ler um livro porque eu vou me frustrar. E eu queria terminar todas as leituras que eu tinha. Aí eu acabei não lendo o livro. Não sei quando eu vou ler. Talvez eu leia agora em, tipo, janeiro. Talvez no finalzinho de janeiro, mas não tenho certeza. E é meio que isso, gente. Eu também tinha colocado aqui Assistente do Vilão. Só que esse era, tipo, um plus, né? Mas acabou que não teve esse plus. Inclusive, Apostando no Amor e Agora Desencanta, os dois foram terminados de ser lidos no último dia do ano. Então, dia 31 de dezembro, eu estava lendo os dois livros. O que eu achei um grande feito para mim, tá? Porque eu li muito, tipo, muito nessa reta final do ano. Acabou que virou o ano e eu não tô lendo quase nada? Sim. E é isso, gente. Esses foram os meus lidos do mês de dezembro. Últimos lidos de 2024. Pretendo continuar fazendo isso durante esse ano, mas vamos ver como isso será, né? Porque nunca se sabe, né? Enfim, é isso. Tchau.